Olá, bem-vindos novamente ao Business Time. Eu sou Antônio Miranda, eu apresento este programa com Paola Tucunduva. Muito bom estar aqui com vocês. E Manuel Suete. Opa, estamos juntos. O Business Time é uma iniciativa do Guia Brasil América para trazer informação de negócios para você que já empreende ou quer empreender nos Estados Unidos. Então, antes da gente começar, não se esqueça, curta, assine, compartilhe, ative o sininho, mande suas perguntas, seus comentários e assim a gente vai interagindo e trazendo mais convidados interessantes, como o Roberto Ribeiro, que vai falar com a gente hoje sobre tecnologia. O Roberto é um executivo muito experiente, que mora aqui nos Estados Unidos, ele que tem um mestrado em tecnologia no MIT, trabalhou em empresas como a Cisco Systems e outras multinacionais muito importantes, e a gente convidou ele então para falar sobre tecnologia aqui. A gente vai falar de 5G, de nuvem, de videoconference, tudo isso que está dominando o assunto atualmente aqui nos Estados Unidos. Então, antes da gente bater esse papo, se você quer apoiar o canal, não se esqueça, envie um e-mail para saque@guiabrasilamerica.com e o pessoal vai poder te orientar em como fazer esse suporte aqui para o nosso canal. Roberto, seja muito bem-vindo. Obrigado, Antônio. Obrigado, Manuel. Paola, obrigado pelo convite. Roberto, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua experiência. Você que é brasileiro, mas está aqui há praticamente 30 anos, estudou aqui, tem uma perspectiva muito interessante sobre tecnologia, desenvolveu a sua carreira nessa área. Conta um pouco para quem está nos assistindo sobre a sua experiência. Bom, eu comecei minha carreira no Brasil há muitos anos atrás, me formei em arquitetura e depois me voltei para a área de tecnologia e acabei vindo para os Estados Unidos fazer um mestrado e tive o privilégio de estudar no MIT, fiz um mestrado em computação gráfica e Architecture Studies, estudos de arquitetura, porque é minha formação de arquitetura. E aí a ideia era, quando eu vim fazer o mestrado, voltar para o Brasil e continuar minha carreira lá. E isso nunca aconteceu, eu acabei ficando, e eu fiquei sempre envolvido com empresas multinacionais. E depois de Boston, depois de vários anos morando em Boston, eu tive um convite na época de uma empresa chamada Silicon Graphics, vim para Miami para abrir o escritório aqui. E da Silicon Graphics até os dias de hoje, passei por várias outras empresas de tecnologia, como DVCom, Harmonic Lightwaves, Pickstream, que foi comprada pela Cisco, 17 anos na Cisco, e por último, Spine Communications. E aí agora eu estou tirando um período sabático e arrumando a minha vida, porque tive uns choques emocionais, uns acidentes pessoais, porque perdi meu pai e minha mãe recentemente, e agora retomando a vida e tocando, e um prazer grande falar aqui com vocês. Então, Roberto, falando um pouco em tecnologia, um dos temas que tem sido falado, polêmicos, e que nos próximos anos, com certeza, vai impactar muito o mundo dos negócios, é 5G. Eu queria que você primeiro explicasse qual é a novidade, o que vem de diferente no 5G do que a gente tem hoje e como que as empresas devem se preparar para aproveitar melhor esse recurso do 5G que vem por aí. Muito boa pergunta. 5G é o buzzword, como se diz em inglês aqui hoje em dia, né? Já é realidade em vários países do mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos. Já está muito mais adiantado na China, no Japão, até mesmo na Itália tem um país chamado San Marino, que foi o primeiro lançamento de 5G no mundo, para 30 mil pessoas, que é a população de San Marino. E o 5G, na verdade, é a evolução do G, né? Então, nós começamos com o primeiro G, que, na verdade, naquela época não se chamava 1G, mas virou 1G, depois que foi lançado o 2G, 3G, 4G e agora vem o 5G. O que é o 5G? Essa evolução, até chegarmos ao 5G, existe o histórico do 4G. Cada G normalmente dura, em média, 20 anos. Então, esse 5G que está começando agora, a gente vai passar por ele e esse 5G vai evoluir nos próximos 20 anos até chegar ao 6G. E vai ter o 7G, 8G, nós não vamos estar aqui para ver, mas isso vai continuar crescendo. O 5G, a evolução do 5G, vem do 4G e o 4G começou no 4G, foi para 4.5G e ainda vão lançar o 4.75G e, por último, o 5G.
O 4.5G e o 4.75G, a diferença é na capacidade, a velocidade e a latência das comunicações. Para você ter uma ideia, o 4G, quando começou, foi lançado, a latência era em torno de 20 milissegundos. Quando a gente chegar no 5G, a latência vai cair para menos de 1 milissegundo. Imagina você download no seu celular um filme Full HD em menos de 1 segundo. Isso vai ser a realidade de hoje. E a revolução do 5G nas comunicações é permitir que tecnologias como a internet das coisas, carros conectados, realidade virtual, realidade aumentada e até a comunicação peer-to-peer mesmo das pessoas seja uma comunicação quase que instantânea. Você não vai ter mais delays, não vai ter nada. Só que isso exige um processo. Pra você ter uma ideia, o iPhone, e eu pergunto para você acha que o iPhone hoje é capaz de conectar em 5G? Boa pergunta, adorei saber nisso, porque olha só, eu tive problema no meu Wi-Fi e eu estou aqui gravando essa entrevista pelo 4G LTE do meu celular. Não sei se meu celular vai estar preparado para receber 5G. Como é que está essa questão? O iPhone 11, que é o último lançamento da época, não suporta 5G. Só no ano que vem eles vão suportar 5G. Mas existem muitos outros fabricantes que já estão suportando 5G, inclusive a Samsung. Então, isso é um processo evolutivo. As empresas estão se adaptando para suportar o 5G. Então, o que acontece hoje em dia é que muitas empresas estão oferecendo serviço em áreas muito restritas, e quando você sai daquela área, você sai do 5G e vai para o 4.5G ou para o 4.75G, e aí você não sabe o que é um, o que é outro. O seu telefone tem que ter a capacidade de suportar todas as bandas. Então, o iPhone hoje em dia não suporta essa banda. No Brasil, por exemplo, o que existe é o 4.5G, o que, uma jogada de marketing muito inteligente das empresas, faz com que os usuários pensem que esteja navegando no 5G, que na verdade não é bem isso. E o 4.5G não está disponível no país inteiro. Na verdade, muita gente no Brasil ainda está navegando em 3G, acredite ou não, no interior do Brasil não chega nem 4G. Uhum. Então, até que isso requer um investimento gigantesco, porque toda a tecnologia que compõe o 5G é composto de 5 tecnologias distintas somados para poder oferecer o serviço. Essas 5 tecnologias combinadas são, primeiro que individualmente são extremamente complicadas, tecnicamente um desafio técnico muito grande, e para colocar os 5 juntos funcionando é outro desafio grande. E o outro é que o 5G, o sinal dos 5G, que é baseado em millimeter wave, ele navega muito bem em linha reta. Então, se você botar num campo sem obstáculo nenhum, ele pode navegar quilômetros, 500 quilômetros, 700 quilômetros, depende. Houve testes que já foi 700 quilômetros de conexão sem problema nenhum. Se põe isso dentro de uma cidade ou numa geografia tipo Rio de Janeiro, é praticamente impossível fazer o 5G funcionar. Aí é que entra outras tecnologias como o small cell, onde a empresa vai ter que fazer o deployment de small cells pela cidade inteira, nos postes, para repetir o sinal do 5G. Só que o 5G ele é absorvido pela chuva, ele é absorvido pela vegetação e é absorvido pelos prédios. No Brasil, por exemplo, toda edificação é concreto armado, tijolo. Então, isso vai estar abrindo portas para uma outra tecnologia que suporta e complementa o 5G, onde nos edifícios vai ter um aparato onde o cara coloca na janela, na parte de fora e na parte de dentro, grudado na janela, que recebe o sinal de fora e transmite o sinal para dentro do prédio. Então, são inúmeros problemas que ainda não estão 100% resolvidos. 5G no Brasil, você está longe, mas eu diria, nos próximos 5 anos, você não vai ver 5G, puro 5G no Brasil, não. Agora, redes privadas que as empresas podem tirar proveito do 5G, fantástico, isso pode ser feito, porque o 5G permite que as redes de telecomunicações possam fazer uma coisa que se chama beamforming.
Então, ele pode, da torre de 5G, transmitir um sinal direcionado para um determinado prédio e oferecer um serviço 5G fixo para essas empresas. Então, 5G no início vai ser uma tecnologia que vai ser um serviço fixo e depois vai ser um serviço móvel. Mas, enquanto a gente estiver nesse período de transição, hoje em dia já é possível tirar proveito dessa tecnologia em vários países e eu acredito que as empresas do Brasil, as de telecomunicações, estejam trabalhando para começar a oferecer esse serviço fixo de 5G nos próximos anos até poder oferecer os serviços de uma escala, em grande escala, para o país inteiro. Mas isso vai levar muitos anos, de 5 a 10 anos, sem dúvida nenhuma. Que eu acho que Roberto, a curva de adoção das próprias tecnologias, né? Acho que nós aqui, sem revelar a idade, a gente faz parte de uma geração de que a gente acompanhou a evolução dessa maquininha aqui. Né? Exatamente. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego na Shell no Brasil, eu ganhei o famoso Motorola PT500, né? Aquele chamado tijolão. Eu botava no bolso, o pessoal perguntava assim, vai armado para onde, né? E era um telefone de célula, que a gente nem podia imaginar que a gente ia chegar nessa máquina. Mas eu acho que você deu uma ampla visão da tecnologia 5G, a pergunta da Paula foi muito oportuna, porque explicou bem para onde a gente está indo, mas isso tudo, acho que para o nosso telespectador, é para ter uma dimensão de que é muito fácil hoje, ainda mais as gerações novas, entrar aqui, tem Wi-Fi e conecta tudo, mas por trás disso existe toda uma infraestrutura que ainda não está, ou tem que correr atrás, né, para poder ficar preparada para isso. E é isso que a gente vai vendo. Eu queria fazer uma menção ao smartphone, porque eu acho que o smartphone mudou muito a vida de todo mundo no que diz respeito ao conteúdo de mobilidade. Se não fosse o smartphone, a gente não teria essa mobilidade. O 5G precisa, na verdade, ser essa infraestrutura para dar essa mobilidade. Quer dizer, eu acho que os números aí, quase 70% da população mundial já tem uma dessas maquininhas aqui. O Brasil, acho que ainda era o número 3 até ano passado, em termos de penetração de smartphone por população. Os Estados Unidos, o Brasil acho que era o número 4, os Estados Unidos era o número 3. E essa questão do celular, quer dizer, hoje você tem uma série de capacidades aqui dentro e que precisa ser suportado por uma tecnologia como essa. Você deu 2 exemplos muito bons que eu queria explorar um pouco. Tudo que a gente está falando de inteligência artificial, né, Internet of Things, né, o IoT, a questão dos carros, por exemplo, autônomos, tudo isso precisa dessa rede de infraestrutura de telecomunicações. Você acha, né, que é quase como uma velocidade, né? Você tem uma tecnologia que complementa a outra, Pode chegar algum problema de infraestrutura, de que a gente tem, às vezes, muito avançado um smartphone, ou um telefone, uma tecnologia de inteligência artificial, mas a infraestrutura, por exemplo, telecomunicações, não acompanha isso naquele mercado, e aí você tem, na verdade, um problema. Por exemplo, o cara vem aqui para os Estados Unidos, compra um telefone novo iPhone 12, leva para o Brasil achando que tem 5G, não tem porque a infraestrutura não suporta. Ou seja, a gente vai ver isso em termos políticos, em termos geográficos, alguns países que vão acelerar mais isso do que outros e aonde essa corrida da infraestrutura não acompanha a de tecnologia dos equipamentos. Você acha que a gente pode ter algum apagão por essa tecnologia não estar disponível ou as coisas estão caminhando de forma sincronizada na medida que os países desenvolvem infraestrutura? Eu acho que, sim, as coisas estão caminhando de forma sincronizada. O fato de você ter um telefone que seja compatível com 5G e for para algum lugar onde não tenha 5G, esse mesmo telefone ele é compatível com 4G, com 4.5, com 3G, ele é compatível com todas as bandas. Então, ele é multibanda. Então, você consegue se comunicar perfeitamente. Obviamente, não vai ter a mesma performance que você teria no 5G. A questão da tecnologia e o desenvolvimento, etc., é uma questão de política, porque a corrida do 5G é, sem dúvida nenhuma, uma questão política, e também uma questão financeira. As empresas de comunicações, elas têm um desafio gigantesco, que é o OPEX delas, para expandir, é astronômico, é gigantesco. E eles têm que investir na aposta que aquele investimento vai trazer retorno.
Então, é uma coisa que as empresas não investem tudo de uma vez só, eles vão em pedaços, para isso eles fazem os pilotos, eles fazem áreas de teste, e aí eles vão crescendo gradativamente, porque o investimento é astronômico, eu estou falando de bilhões de dólares. Então, para isso, num país como o nosso, no Brasil, apresenta um desafio grande para as empresas. Então, é uma questão de saber dosar e onde investir para poder crescer o mercado e crescer como se diz, o posicionamento de cada empresa no Brasil. Hoje em dia, a gente tem 3 empresas no Brasil de telecomunicações, que são as grandes, né? Oi, que está saindo de uma estruturação e eu acredito que vai sair bem forte. A Claro, que por trás do grupo do Carlos Slim, né? Do grupo Telmex, que é gigantesco, e a Telefônica Móveis, e por último a TIM também. Mas a TIM ia ser comprada por alguém, agora eu não me lembro a história. Mas todas as 3 empresas somadas vão revolucionar o mercado, sem dúvida nenhuma. Mas todas elas vão depender muito da Oi, porque a infraestrutura de 5G também pode... Uma coisa que pode complementar a infraestrutura de 5G é toda a rede fixa de fibra. E a Oi tem uma estrutura de fibra no Brasil. A Oi tem penetração no meio da Amazônia, tem um ponto de telefonia lá. Então, se tem um ponto de telefonia, você pode ter um ponto de broadband. Então, através da Oi, essas empresas podem penetrar no resto do país inteiro. Então, tem que ter feito um acordo qualquer de peering, como se chama, para fazer um sharing da rede, etc., para poder oferecer o serviço. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim. Interessante que você mencionou, Roberto. Eu acho que, né, no jogo de war aí do mundo, sem dúvida a tecnologia cada vez mais se torna um fator crítico, né? E assim como a gente hoje está vivendo a pandemia, então as duas coisas vão determinar muito o modelo de forças aí no mundo. Recentemente, aqui nos Estados Unidos, teve uma grande repercussão, um caso de uma empresa chinesa, que os Estados Unidos acabou barrando essa empresa aqui, e essa empresa, até recentemente, estava na liderança para assumir no Brasil a posição de modelo de tecnologia a ser seguido, que é a Huawei, né? Mais recentemente, houve notícias que o governo americano vai tentar influenciar o governo brasileiro com investimentos, com financiamentos para financiar a infraestrutura de 5G no Brasil, contanto que o Brasil não utilize uma empresa chinesa. Como é que está acontecendo essas movimentações e até para o nosso telespectador entender por que é tão importante saber antes o que vai acontecer com o desdobramento dessas políticas? Bom, mais uma vez, a gente volta no assunto da questão política, né? Existe essa guerra, é a nova Guerra Fria, que é a guerra tecnológica entre os Estados Unidos e a China. Eu não estou 100% a par desse anúncio que os Estados Unidos ia financiar desenvolvimento ou lançamento de 5G no Brasil. Eu acho pouco provável que os Estados Unidos coloquem dinheiro para financiar esse deployment de 5G no Brasil, talvez através de financiamentos especiais, mas dinheiro de graça eu acho que não vai acontecer. Mas, enfim, a questão é puramente política. E o chinês, antigamente, o chinês não tinha. Quando a Huawei entrou, e eu conheço a Huawei muito bem desde os meus tempos da Cisco, quando a Huawei entrou no mercado, era a única empresa de tecnologia que não tinha um departamento de R&D, como a gente fala em inglês, né? Research and Development. E isso me foi dito por um funcionário da Huawei há muitos anos atrás, meio que num tom de brincadeira, mas era pura verdade. Eles tinham um departamento de R&C, que era Research and Copy. Mas ao longo dos anos, o chinês não é bobo, e o chinês foi aperfeiçoando a tecnologia dele. E hoje em dia, a Huawei tem uma tecnologia que faz frente a qualquer empresa americana, qualquer empresa europeia,
E a tecnologia dos caras é fantástica. E, somado a essa tecnologia muito boa, o preço é pelo menos a metade do preço que qualquer outro concorrente. Então, você soma aí a fome com a vontade de comer. Opa, a tecnologia do cara funciona. Eu tenho o suporte. Se tem algum problema, o chinês coloca lá 1.000 chineses no site para consertar o seu problema. E custa metade do preço, eu acho que vale a pena arriscar. Então, a Huawei, ao longo dos anos, na América Latina inteira e em grande parte no Brasil, eles absorveram, eles conseguiram tirar mercado dos grandes do Brasil em toda a parte que era o que a gente chama de commodity. A única coisa que eles ainda não conseguiram chegar próximo às empresas americanas e empresas europeias é na parte de inovação. O americano ainda inova mais do que o chinês. Porém, dá tempo para o chinês, 2, 3, 4 anos, ele chega lá e vai fazer igual ou melhor. Só que quando ele chegar fazendo igual ou melhor, ele vai vender pela metade do preço, mas o americano está vendendo a versão 5, que o chinês ainda não tem. Mas ele está sempre correndo atrás, mas ele está sempre correndo. E esse gap de tempo entre a inovação das empresas americanas e europeias e o chinês fazendo o catch-up desse aprendizado está diminuindo cada vez mais. Então, eu não sei o que vai acontecer daqui a 20 anos. Baita de um desafio, né, Roberto? É um desafio gigantesco, exato. Falando em tecnologia, a gente, ainda mais em épocas de pandemia, vê a questão da videoconferência ganhando um espaço numa velocidade muito grande, impulsionado pelo isolamento, né, e muitas pessoas trabalhando em casa. Você vem da Cisco, a Cisco tem lá acho que chama Cisco Webex, que inclusive é utilizado hoje pela CNN para fazer transmissão de programas deles, né? A gente escuta o Zoom, que teve suas ações muito valorizadas, porque teve um aumento de faturamento muito grande. Eu queria ouvir um pouco a sua experiência sobre videoconferência, as possibilidades, e se isso realmente vai impactar o mundo dos negócios daqui para frente, talvez até reduzindo viagens de negócios para reuniões, e até onde a gente vai poder contar com esse tipo de tecnologia. Esse é um ponto muito importante, porque da minha experiência profissional, vindo da Cisco, a gente sempre teve uma cultura de home office, para começar. Aqui na Cisco tem um escritório aqui em Doral, que eu ia ao escritório uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, quando precisava ter uma reunião. Eu sempre trabalhei em casa e eu tinha toda uma infraestrutura em casa, eu tinha replicado na minha casa o meu escritório da Cisco. Eu tinha um telefone IP com a minha extensão, meu número do escritório na minha casa, tinha um roteador com VPN, a VPN era a rede Cisco, eu tinha o escritório replicado dentro de casa, e eu tinha isso há 20 anos. Então, para mim, isso não era novidade. Então, os colegas aí que estejam assistindo essa transmissão de hoje, que conhecem a história da Cisco e muitas outras empresas americanas, a cultura de home office não é nada de novo. Só que depois da pandemia, as pessoas descobriram a diferença. A Zoom, recentemente, reportou 300 milhões de conexões nos servidores dela. O Webex, 254 milhões de conexões. Ou seja, houve um aumento na demanda de videoconferência gigantesco, não por opção, mas por necessidade. Só que essa necessidade gerou uma coisa positiva, foi que as pessoas começaram a se dar conta que, cara, eu não preciso viajar para Califórnia para ter uma reunião de 2 horas e voltar no dia seguinte, gastar o dinheiro com avião, hotel, não sei o quê, e na videoconferência eu resolvo o problema. E é verdade. Agora, isso substitui o contato pessoal? Não, em algum momento você precisa ter aquele contato pessoal. Só que a pandemia e o distanciamento social meio que tiraram de foco o contato social. Eu não preciso mais ter o contato social. Na verdade, eu não quero ter o contato social. Se você me convidar amanhã para ver um show qualquer com VIP tickets, assim, obrigado, eu não vou.
Não tenho a menor vontade de sair agora para ir para um restaurante e me juntar num monte de gente. Quer dizer, não, até que essa coisa tenhamos uma vacina, não sei o quê, esse distanciamento social é o novo normal, né? Como se diz. Então, essa história da tecnologia, da videoconferência e etc., as pessoas foram descobrindo. E engraçado que eu via aqui na minha casa, minha esposa, que é professora de yoga, começou a usar o Zoom. Parecia, era de dar risada, mas não fazendo graça, mas as pessoas com quem ela se conectava, no início eles faziam reunião de videoconferência para aprender a usar o Zoom. Entendeu? Eu achei engraçado que eu fui compartilhar um vídeo com vocês e a Paula disse assim, olha, se você quiser fazer o share, você aperta aqui, aqui, ali. Eu faço isso há 20 anos. Eu sabia o que tinha que fazer. Então, isso é novo para 90% da população, como um todo. Mas no mundo de negócios, videoconferência é o normal. E facilita a vida de todo mundo. Nos telefones da Cisco, até o dia de hoje, os telefones têm uma tela de vídeo. Quando você liga internamente para um ramal de um outro escritório da Cisco em qualquer lugar do mundo, e o cara atende o telefone e o vídeo, e ele está na sala, o telefone aparece com o vídeo e você conversa com a pessoa. Isso já existe há anos. Isso não é novidade. Então, isso é muito bom, isso é fantástico, porque as pessoas estão descobrindo uma coisa nova e uma coisa extremamente eficaz. Agora, por outro lado, outras empresas estão sofrendo as consequências desse novo normal, né? Então, não preciso mais viajar, então não vou para o hotel, as empresas aéreas estão aí pedindo ajuda ao governo. Então, as previsões que a economia americana volte ao normal em 2024. Hoje eu estava vendo no Wall Street Journal uma reportagem sobre a indústria hoteleira em Nova York. Eles perderam em Nova York o mesmo número de quartos, cerca de 30 mil, que é a quantidade da capacidade hoteleira em Miami. Você tem ideia da perda dos hotéis que estão fechando? Hotéis grandes, o Hilton Millennium de Times Square vai fechar 400 e tantos apartamentos. Então, isso gera outras consequências. Então, como acho que dizia o Warren Buffett, a gente nunca deve desperdiçar uma crise, porque depois da crise, oportunidades virão. Então, é como você vai se adaptar ao novo normal, você vai se adaptar à crise e descobrir outros negócios. Os hotéis estão descobrindo outras maneiras de ganhar dinheiro, as empresas aéreas daqui a pouco voltam, mas isso vai levar um tempo. E, Roberto, eu acho que a gente fala muito você deu exemplos de empresas grandes, né? Eu conheço essa realidade, quer dizer, as curvas de adoção de tecnologia, né, se mostram tem sempre aqueles primeiros 20% que são os early adopters, né, quem adota primeiro, aquele cara que vai para a frente da loja da Apple para comprar o iPhone 12, né? E a grande massa, 70%, 80%, são os seguidores, né? Aqueles que adotam a tecnologia. Depois tem os resistentes que nunca adotam. Acho que a pandemia fez com que todo mundo virasse seguidor muito rápido, porque tiveram que aprender a usar Zoom, né? Tecnologias que já estavam aí. Agora, trazendo para a realidade do pequeno empreendedor, o que é muito do nosso público aqui também. Eu já venho dizendo isso, eu estou empreendendo já há um tempo. Essas tecnologias já estavam disponíveis, muitas delas. Mas o que eu acho interessante é de que é a democratização dessa tecnologia. Muitas empresas e empresários passaram a perceber que eles poderiam, né, encurtar uma distância fazendo um Zoom e pegando uma conta gratuita do Zoom, ou fazendo uma conta webinar, etc, etc. Atrás de mim aqui tem uma Alexia. Alexia, Uber. E daqui a pouco ele vai pedir o Uber para mim. Ou seja, daqui a pouco... Ok, ela está dizendo que não pode encontrar meu Uber Skill. Mas o meu ponto é o seguinte, você concorda que o novo empreendedor que aproveitou essa pandemia e está vendo essas tecnologias todas, ele deveria agora aproveitar que já se adaptou a algumas coisas e correr atrás daquilo que está disponível e se o negócio dele não está hoje equipado para tecnologias novas, entender, ele aproveitar, porque essa tecnologia está democratizada, não só aqui nos Estados Unidos, mas em outros países também. Você não acha que isso pode ser um salto de sobrevivência ou de oportunidade para esse empreendedor que acabou adotando tecnologia forçado, mas hoje ele percebeu que isso, se ele entender e conhecer um pouco mais, ele poderia tirar muito mais proveito disso?
Sem dúvida nenhuma. Eu gostei do seu comentário, que foi um aprendizado forçado, mas extremamente benéfico para todos. E aí, a partir daí, o empreendedor se deu conta, disse, poxa, eu posso usar essa tecnologia, eu posso ter 50% da minha força de trabalho remoto e eu tenho a mesma produtividade que eu tinha antes. E eu estou economizando mais de 50% dos meus gastos da minha empresa. E eu posso utilizar essa economia para expandir, ou para investir, ou, enfim, fazer o que eu quiser, investir em novos negócios. Então, esses novos negócios, na época de crise, é aí que está a bola de cristal, né? Pouco a pouco as coisas vão... O ponto importante aqui é que eu acho, na minha opinião, o que difere de você um empresário bem-sucedido, o que difere um empresário bem-sucedido, um CEO, um CXO em geral, do homem comum, é uma palavra: visão. Essas pessoas, eles têm uma visão que ninguém mais tem. Ele consegue enxergar no futuro, ele consegue ver além da neblina, ele consegue detectar as transições de mercado, e quando existe uma transição de mercado, você detectando essa transição de mercado antes que essa transição ocorra, você entra nessa transição e pós-transição com uma vantagem gigantesca. E poucas empresas conseguem identificar esses market transitions, essas transições de mercado, é o que a gente está vivendo hoje. Quem tiver a bola de cristal, ser o visionário suficiente para identificar aonde nessa transição que a gente está vivendo, que não acabou, esse novo normal ainda vai durar, na minha opinião, mais um ano, pelo menos. Essa vacina, quem está achando que a vacina vai sair no final do ano, esquece. A gente vai viver nessa vida e as empresas vão ter que se adaptar a fazer negócio de outra forma. Então, a gente está nessa transição de mercado e nessa transição estão as oportunidades. E certamente tecnologia é, na minha opinião, a primeira coisa que vai ajudar a fazer essa transição, ajudar na transição para mudar essas empresas. E o que já está acontecendo. Forçado ou não, é a realidade. Excelente, Roberto. Esse é o nosso papel aqui, né? Trazer informações que vão além da superfície para quem nos segue, né? Hoje foi um programa muito rico em informação. A gente fazia tempo já não batia um papo sobre tecnologia, apesar de tecnologia fazer parte da vida de todo mundo hoje em dia, alguns mais, outros menos, mas é importante trazer uma pessoa com o seu expertise, com a sua experiência, para passar um pouco dessa sua visão. E o seu fechamento foi perfeito, né? O empreendedor, ele tem que ver que não é uma questão de tecnologia, é uma questão de adaptação, né? Uma questão de evolução. Então, isso faz parte realmente do sucesso dos negócios. Muito obrigado pela sua participação, Roberto. Muito obrigado a vocês, obrigado pelo convite e um abraço a todos. Eu espero poder te trazer de novo aqui, porque tinha tanta coisa mais para a gente falar, mas gente acabou não dando tempo. Mas tecnologia é um tema muito rico. Podemos conversar aqui por mais uma hora, mas vamos deixar para a próxima, que a gente vai tocar em outros assuntos, se vocês quiserem estender essa conversa, e vamos lá. Mas o bom, eu só queria terminar com o seguinte comentário, que a gente está falando que a tecnologia 5G basicamente uma questão política, né? E nos anos 60, o presidente Kennedy, ele decidiu que ia colocar um homem na Lua. E colocou na Lua na frente do russo. Então, era uma questão política. Existe uma frase famosa dele que ele disse, nós escolhemos colocar um homem na Lua não porque é fácil, mas porque é difícil. Então, os empresários bem-sucedidos, eles não são bem-sucedidos porque eles tomam decisões fáceis. Eles são os bem-sucedidos porque eles têm visão e conseguem tomar as decisões difíceis corretas. E se não é correto, ele tem a humildade suficiente para trocar o curso no meio do caminho e seguir adiante. Não tem nada errado. Nas todas as empresas que eu trabalhei, a gente determinava no início do ano fiscal um curso que a gente ia tomar naquele ano, meses dentro do ano fiscal, alguma coisa acontecia, alguma transição de mercado, um problema econômico, não sei o quê,
fazia-se uma revisão dessa estratégia e tocava o bonde e o foco era aquele. Então, é assim que a gente tem que fazer. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e espero que continuem todos aí com saúde. Perfeito. Paola, muito obrigado. Eu é que agradeço, Antônio. Roberto, obrigada pelo alerta, para todos os empreendedores entenderem a importância da tecnologia e como ela está acessível. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, até semana que vem. Obrigado, Manuel. Obrigado a todos, Roberto, foi um prazer. E você que não pegou tudo, veja novamente, porque tem muito aprendizado aqui, sobretudo nas considerações finais do Roberto. Até a próxima, pessoal. Um abraço. É isso aí. E obrigado a você que esteve com a gente em mais um episódio do programa Business Time. Fique aqui com a gente, semana que vem vamos ter mais conteúdo para você que empreende ou quer empreender nos Estados Unidos. Um abraço e até lá.